Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje. Você está assistindo e acompanhando essa aula na sua casa. Por que é que você está acompanhando essa aula na sua casa? Nós estamos enfrentando aí uma situação, muito séria, devido ao quê? Vocês podem já colocando aí no chat, quem está participando, peça ajuda para o seu pai, para sua mãe, para o seu responsável, para te ajudar aí a participar do nosso chat. Bom, enfim, nós estamos em casa devido à situação com a doença Covid-19, né, causada pelo coronavírus, né? Isso todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu bastante. Aqui no estúdio está todo mundo mascarado e a gente vai lá e lava a mão e passa álcool e todas essas medidas que você já deve ter ouvido falar o porquê. Hoje nós vamos falar também sobre uma doença, mas não é o Covid-19, é uma doença chamada sarampo. Você já ouviu falar sobre essa doença, o sarampo? Você aí, aluno que está me acompanhando, você já ouviu falar? Alguém já te falou e você já leu, você já assistiu? Já viu alguma notícia falando sobre essa doença do sarampo? Nós vamos falar sobre ela hoje. Mas espera um pouco, a gente vai falar sobre essa doença que é o sarampo, mas a nossa aula de hoje é de ciências? Nananina, não. A nossa aula de hoje é de matemática. É para o 5º ano e nós vamos trabalhar a habilidade. Analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas, simples ou de dupla entrada e gráficos, que podem ser de colunas, agrupados ou em linhas, referentes a outras áreas do conhecimento e a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. Tudo bem? Então, a nossa aula é de matemática. Como eu perguntei para vocês, o que é o sarampo? Vocês já ouviram falar e sabem que doença é essa, o sarampo? Bom, o sarampo é uma doença, ela é uma doença muito grave. Ela é causada também por um vírus e ela também acomete as vias respiratórias, tá? Então, você que aí está acompanhando, que é o Covid-19, você já ouviu também falar que ele também causa problemas nas partes respiratórias. O sarampo também. Mas, ao contrário do que a gente já ouviu e tem ouvido a respeito da doença que é o Covid-19, ele costuma, de certa forma, na maior parte, ser mais grave para quem? Para as pessoas que são, você já sabe, idosas, não é isso? Agora, o sarampo é uma doença que é muito perigosa para as crianças, principalmente as crianças que têm menos de 5 anos. Você sabia disso? Em 2016, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, nós não registramos mais casos de sarampo. Agora, a minha pergunta é, será que esses números, que essa doença não houve casos mais registrados, será que isso acontece nos dias de hoje, atualmente? Depois de 2016, esses números que não aumentaram, será que continuou do mesmo jeito? Nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso. Também tem uma coisa importante a saber. O sarampo é uma doença que a única forma de prevenir, de combater, é a partir da vacinação. Então, ela é uma doença que já tem uma vacina. E por isso, em 2016, ela já não houve registro de casos de sarampo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Isso tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar hoje. Lá na sua escola,
a sua professora já deve ter explicado para vocês como utilizar as tabelas, gráficos, quando vocês fazem pesquisas. Ai, eu quero saber quantos alunos gostam de futebol, quantos alunos da escola gostam sei lá, de música eletrônica, enfim. Há várias coisas que você pode perguntar para as pessoas e organizar todas essas respostas e apresentar esses dados que você coletou. E aí eu tenho muitas formas de apresentar. Você já pode ir respondendo quais você conhece. Onde que eu posso apresentar esses dados? Você sabe? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se alguém já respondeu. Olha, o Jonathan já falou que ele já pegou sarampo, nossa. E aí? Eu posso registrar os dados que eu coleto através de tabelas, eu posso utilizar pequenos textos, eu posso utilizar os gráficos, para que as pessoas olhem aquele meio que eu vou utilizar e saibam ler, interpretar e compreender aquelas informações que eu coloquei. Tudo bem? Então, nós vamos analisar dados a respeito dos casos de sarampo. Eu consultei alguns boletins do Ministério da Saúde e nós vamos observar o que é que tem acontecido mais recentemente em relação a essa doença. Como eu falei, em 2016, não havia registros dessa doença. Agora, nós vamos ler um texto retirado, então, do boletim do Ministério da Saúde, e esse texto é de 2018. Então, ele foi depois de 2016, então um pouco mais recente. Vamos lá, você vai acompanhar comigo. Então, aqui eu tenho uma imagem falando sobre o sarampo e que o único jeito de prevenir o sarampo é se vacinando. Então, vamos lá para a próxima. Então, nós vamos trabalhar aqui com esse texto e você vai elaborar junto comigo uma tabela, tá? Todos esses dados que nós temos aqui, ao invés de apresentá-lo em textos, nós podemos utilizar uma tabela. Poderia ser um gráfico também, mas hoje nós vamos trabalhar com a tabela simples, tá? Aí eu vou pedir para você ler aí em tela cheia, fazer uma primeira leitura e depois nós vamos fazer uma segunda leitura grifando os dados que essa tabela nos apresenta. Vamos lá? Até o momento, no Brasil, além dos surtos de sarampo nos estados do Amazonas, 9.779 casos, e Roraima, 349 casos, 9 unidades federadas também confirmaram casos de sarampo. 54 casos no Pará, 45 casos no Rio Grande do Sul, 19 no Rio de Janeiro e 4 casos em Pernambuco e Sergipe. 3 casos em São Paulo, 2 em Rondônia e Bahia e 1 caso no Distrito Federal, totalizando 10.262 casos confirmados de sarampo no Brasil. Vamos voltar então aqui? Então, você já leu esse texto e já deu para observar que os casos de sarampo em 2018, eles aumentaram, né? Nós lemos lá 10.262 casos. Aqui, deixa eu ver o que vocês já têm colocado para mim, que nós podemos fazer tabelas, podemos fazer gráficos. Ai, me perguntaram, a Giovana perguntou, professora, o sarampo é contagioso? O sarampo é contagioso. Da mesma forma que, vamos comparar um pouquinho, com essa doença do Covid-19, a gente não está se preocupando aí em agora utilizar todo mundo máscara, em lavar as mãos. Eu estou sem máscara aqui porque estou gravando, mas a minha máscara está ali. Quando eu sair daqui, eu já vou lá colocar, vou passar o álcool na minha mão e todo mundo está fazendo isso. Por quê? Porque ela é uma doença contagiosa. O sarampo também é uma doença contagiosa e as pessoas, elas
se contagiam com o sarampo através do quê? Através das gotinhas que saem, através do espirro, através da tosse, através da fala que a pessoa vai falando e essas gotinhas ficam no ar, a pessoa pode se contagiar. Então, ela é uma doença contagiosa e ela também é transmitida mais ou menos dessa forma que aqui nós estamos nos preocupando em relação à Covid-19. O problema, ou a solução, no caso do sarampo, nós temos a solução, que é a vacina. Para o Covid-19 ainda não tem vacina. Então, essa é a diferença e é lógico que são doenças diferentes, mas ela tem esse ponto em comum que é a questão do contágio. Se dá também pelas gotinhas, gotículas de saliva, quando a gente fala, espirra, tosse, enfim. Tudo bem, Giovana? Vamos voltar para o texto? Até o momento, no Brasil, então, a gente sabe que foram confirmados 10.262 casos. Agora a gente vai ler de novo esse texto e vai grifar as informações, porque a gente vai tirar esses dados daqui e colocar numa tabela. Então, vamos pensar aqui. Quais dados que eu posso apresentar nessa minha tabela? Ele está falando o quê? Da quantidade de casos confirmados, não é isso? Então, esse é um dado importante. Que outra coisa que é importante que aparece aqui nesse texto? São os locais. Cada local tem uma quantidade diferente de pessoas que foram contagiadas com a doença. Tem lugares que tem mais e tem lugares que tem menos. E aqui eles está dividido em quê? A pergunta é em quê? Amazonas, Roraima, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Rondônia e Bahia. O que que é? É cidade? É estado? O que que é? Responde aí para mim. Aqui, ó, alguns dos alunos estão perguntando, o sarampo pode matar alguém? Sim, o sarampo pode matar as pessoas. E como eu falei, ele é especialmente perigoso para as crianças menores de 5 anos e para aquelas que têm algum problema de falta de nutrição, enfim. Ela é perigosa para as crianças, então ela pode matar sim, tá? Vamos lá, então? Então, nós temos aqui, como eu perguntei, Amazonas, Roraima, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o que que é? São os estados. Então, aqui, as informações estão apresentadas divididas pelos estados. Então, nós temos aqui já duas coisas importantes que a gente precisa pôr na nossa tabela. São os estados e os números de casos que cada estado tem. Tudo bem? Então, nós vamos aqui circular agora essas informações. Então, aqui, de novo, vamos fazer a leitura. Até o momento no Brasil, além dos surtos de sarampo nos estados do Amazonas e Roraima, aqui 349, 9 unidades federadas também confirmaram casos de sarampo. 54 no Pará, vamos circular. Pará, 54. 45 no Rio Grande do Sul. 19 no Rio de Janeiro, 4 em Pernambuco, Sergipe 3, 4 casos em Pernambuco e Sergipe, olha só, quase que passa essa, 3 casos em São Paulo, 2 em Rondônia e Bahia e 1 no Distrito Federal. Então aqui, vamos passar. Eu já organizei a minha tabela para a gente ir mais rápido, porque a gente não tem tanto tempo, tá? Então, eu já organizei aqui 2 colunas, certo? E em linhas. Agora, minha pergunta é, como que eu posso dividir as colunas para eu conseguir ler essas informações? O que vocês acham? Lembra as informações que nós temos? Então, nós temos os estados, todos aqueles que a gente falou, e nós temos também os números de casos. Então, nós temos 2 colunas
duas informações importantes, estados e números, e duas colunas. Então, o que você acha de nós dividirmos essas informações entre os estados e os números de casos de sarampo? Tudo bem? Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui na minha tabela. Estados. A minha aqui vai ficar fora de um pouquinho da linha, porque a canetinha não obedece muito bem. Mas a de vocês, que vocês fizerem, faz bonitinho aí na linha, certo? Então, eu tenho os estados e eu tenho o quê? O que eu posso colocar nessa coluna aqui? Número de casos de sarampo. Posso colocar essa informação? Então, eu vou escrever, só que eu vou colocar abreviado, tá? Então, número de casos de sarampo. Ficou meio... Vou tentar de novo, peraí. Casos de sarampo. Aqui está escrito sarampo, tá? Não consigo fazer melhor, mas você aí na sua casa pode fazer melhor que eu. Então, eu tenho os estados e tenho o número de casos. Vamos colocar aqui, então, o que você acha de nós começarmos a colocar o estado que tem mais casos? Tudo bem? Você concorda? A gente vai começar, então, do estado que tem maior, indo para aquele que tem menos. Combinado? Só para a gente ficar mais fácil da nossa leitura. Então, os estados, vamos voltar. Nós temos lá o Amazonas com 9.779. Vamos lá? Então, Amazonas, 9.970... Não, peraí, volta, esqueci. 779. 9.779. Confundi. Certo, o próximo, vamos voltar. Qual é o maior? Roraima, com 349. Vamos lá? Volta? 49. Tudo bem. Aí eu tenho 54 no Pará. Pará, 54. E aí já vem com, pode voltar, Rio Grande do Sul. Com 45. Pode voltar. Isso mesmo, né? 45. Aí eu tenho 19 no Rio de Janeiro. Aí quem mais? Pernambuco e Sergipe com 4. Com 4. Aí eu tenho 3 casos em São Paulo. Pode passar. São Paulo. Rondônia e Bahia. Com 2. E Distrito Federal com 1. Distrito Federal com 1. Ficou meio estranho aqui, mas é Distrito Federal. Bom, eu coloquei então todos aqueles dados numa tabela. Então, eu tenho essas duas possibilidades de apresentar esses dados.
O primeiro é fazendo um texto e o segundo aqui é fazendo uma tabela. Eu poderia também utilizar um gráfico. Agora, nós vamos olhar para a próxima atividade. A próxima atividade, nós vamos continuar com essa leitura a respeito do sarampo, mas agora nós não vamos elaborar um texto, nós vamos ler essa tabela e compreender o que esses dados estão nos dizendo. Nós observamos naquela que nós fizemos que em 2018 houve um aumento de casos de sarampo, coisa que em 2016 não tinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, aqui eu tenho essa tabela, eu não coloquei título na minha tabela, é importante ter um título. Nesse caso aqui, poderia ser casos de sarampo no período de 2018 e 2019, por exemplo, tá? Você poderia colocar outro, desde que ele tenha o mesmo contexto aqui do que a tabela quer mostrar, tudo bem? Então, nós temos aqui, ela está dividida, nesse caso, em 3 colunas. Eu tenho a coluna do estado, certo? Eu tenho a coluna aqui, dezembro de 2018, tenho a coluna dezembro de 2019 e tem esse sinalzinho aqui, tá? Que tem algo aqui embaixo que diz casos confirmados. Então, eu já sei que aqui são os números de casos de sarampo e são casos confirmados, porque nos boletins que o Ministério da Saúde recebe, tem também os casos que são suspeitos. Aqui são só os que realmente era sarampo, tá? Agora tem uma perguntinha aqui, ó. Esse sinalzinho aqui, vocês sabem o nome? O nome dele é asterisco, tá? Então, aqui tem um asterisco para indicar que são casos confirmados. Tudo bem? Vamos olhar aqui. O Pará, nós vimos o Pará lá naquela outra tabela. Em dezembro de 2018, tinha 54 casos. Um ano depois, em dezembro de 2019, 29. O que nós conseguimos ler desses dados? É que no estado do Pará, em um ano, os casos de sarampo diminuíram. Tudo bem? Vamos para a segunda linha. No Rio Grande do Sul. Em dezembro de 2018, nós tínhamos 45 casos. Em dezembro de 2019, 27. O que isso significa? Que nesse período de um ano, de dezembro de 2018 para dezembro de 2019, o número de casos de sarampo também diminuiu. Só que a gente olha aqui agora, Rio de Janeiro tem 19 casos de sarampo em dezembro de 2018. Mas em dezembro de 2019, ó, dezembro de 2019 não está tão longe assim. Teve 119 casos, tudo bem? Sergipe tinha 4 casos e depois, em dezembro de 2019, 2. Então, também diminuiu. Pernambuco tinham 4 casos em dezembro de 2018. No outro ano, 2019, teve 50. Isso quer dizer que aumentou pouco ou aumentou muito? Aumentou muitos casos, né? De 4 para 50 é muito, não é verdade? Agora, olha São Paulo. São Paulo tinham 3 casos que foram confirmados em 2018. Em 2019, 2.702 casos. Isso é pouco ou isso é muito? Olha só. Na Bahia, eram 2. No outro ano, 30. Também aumentou. No Distrito Federal, o número permaneceu, só conseguiram registrar um caso confirmado. Bom, agora eu quero que você pense aí um pouco sobre esses dados, tá bom? Olha bem, o que a gente conseguiu observar? Que alguns estados, eles conseguiram diminuir o número de pessoas que foram infectadas pelo sarampo. Já teve estados que o aumento de pessoas infectadas foi muito, muito grande.
principalmente qual estado? Vamos voltar na tela cheia lá e você vai me responder. Qual é o estado aí que teve um aumento muito grande? Teve alguns estados que tiveram muitos. Agora tem um que foi especialmente, o aumento foi muito, muito grande mesmo. Vamos voltar? Vocês me perguntaram, alguns alunos estão perguntando qual é o meu nome. O meu nome é professora Roberta, tá? Um abraço aí, um beijo para vocês, estão acompanhando. São muitos casos. Realmente, alguém falou aqui, Isabela, nossa, quantos casos? Agora vamos voltar aqui para a tabela. Vamos pensar, gente, olha isso aqui, olha São Paulo, a quantidade. Olha o Rio de Janeiro, aqui que aumentou bastante, foram muitos casos. Aqui, então, isso eu consegui perceber lendo os dados da tabela. Agora, eu tenho uma questão para você ir pensar. Que não está escrito na tabela, mas que eu posso deduzir através desse aumento de casos. O que é que não está acontecendo para que esses números aqui tenham aumentado tanto assim para uma doença que há 4 anos atrás não se tinha mais registro de casos? Para ela ter aumentado tanto assim, o que é que está acontecendo que ou não está acontecendo para essa doença aumentar tanto os números? Pense um pouquinho aí. Eu falei para vocês, não claramente, mas eu já dei dicas. Muito bem, alguém já respondeu aqui para mim. A Maria Eduarda me disse que eles não estão tomando vacinas. Isso mesmo. Olha só que interessante. O gráfico, aliás, o gráfico não, desculpa, a tabela, ela permitiu que a gente lesse os dados que aumentaram os casos em alguns estados e diminuíram em outros. Mas ela também permite que nós possamos deduzir algumas coisas. E uma delas é o quê? Que as crianças não estão sendo vacinadas. Porque a única forma de prevenir contra o sarampo é o quê? Tomando a vacina. Então, isso é uma coisa muito séria. A vacina, ela precisa ser tomada, porque, como eu já falei, o sarampo é uma doença muito grave. Tá? Muito bem, Maria Eduarda, é isso mesmo. Vamos para frente? Vamos passar? Agora, então, o que você vai fazer? Você vai tentar fazer o contrário do que nós fizemos aqui. Na primeira atividade, nós pegamos um texto e fizemos uma tabela. Na segunda, nós fizemos uma leitura de uma tabela. Agora eu vou pedir para você tentar fazer aí na sua casa. Se você conseguiu, pode voltar para mim um pouquinho? Conseguiu aí tirar um print, uma foto, ele vai colocar, deixar aí para você um pouquinho. Dessa tabela, você pode escrever então um texto. Ao invés de apresentar esses dados na tabela, você escreve um texto falando a respeito desses dados, tudo bem? Mas tem que ser um texto curto, não um texto muito longo, é só para apresentar os dados, tudo bem? Agora, se você não conseguiu tirar foto ou tirar print, você pode utilizar uma outra tabela que você encontre no livro, que você encontre na internet, tá? Pode ser uma revista ou qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa. A questão é que agora você vai tentar passar para um texto. É um desafio, tudo bem? Quero agradecer por você ter acompanhado essa aula de hoje, que vocês aí perguntem em relação à vacina, se está tudo certinho a sua vacina, porque a questão da vacinação é uma coisa muito importante. E que você aí pratique a leitura também, e a escrita e a elaboração das tabelas. Muito obrigada, eu quero agradecer. Um grande abraço para todos que estão em casa.